Vamos conversar um pouco hoje? Eu queria ler com os irmãos o texto do Evangelho de João, capítulo 14. O capítulo inteiro, ele é maravilhoso. Se a gente só ficasse nele e lesse só ele, já bastaria nessa manhã. Então, João 14, 1-31. Podemos ler? Amém? Nossa, achei que não. Vamos aí, Luiz. Vamos nos toque. Que vai perto. João 14, vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver estejais, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Se Jesus falava com os discípulos. Aí Tomé diz a ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz a obra, é quem faz a obra. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Andai um pouco, e o mundo ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele se vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós.
Se me amarem, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem comigo, mas é para o mundo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, aqui que faço como o Pai me mandou. Edatários, vamos daqui. Que maravilhosa essa passagem. Eu acho que o menino não podia falar. Vamos levantar e ir embora. Que ensinamento, Jesus falando conosco nessa manhã através desse texto. Eu não sei você, mas quando eu li esse texto, eu me coloquei naquele lugar, ouvindo Jesus falar. E nessa manhã é esse o lugar. Jesus fala conosco. Jesus está de falar conosco. E esse texto da palavra é interessante, porque me veio nessa semana esse texto, quando estávamos ali no meu trabalho, e o Senhor começou a falar: opa, que conexão que há com aquilo que Deus está falando comigo nesses dias, conosco nesses dias, preparando para esse encontro dessa manhã. Ontem eu ministrei lá no Fonte com os irmãos, e interessante que o tema que eles estavam vivenciando ontem é o que aconteceu, o que estava acontecendo na cruz. O que aconteceu na cruz? Na sexta-feira eles falaram antes da cruz, no sábado eles falaram o que aconteceu na cruz. Eu não vou ficar falando, porque vocês também vão passar por esse encontro. Eu quero tirar o gostinho do que é estar lá. Mas ontem estávamos falando sobre isso lá, e o meu tema era a quinta ministração do encontro, mas a quarta sobre esse tema, o que aconteceu na cruz. E interessante que o meu tema era: passamos a estar em Cristo, e isso abordava sobre o batismo. Estar em Cristo significa também passar pelo batismo. E eu achei muita Jesuscidência, uma coincidência, Jesuscidência, porque nós estamos vivemos intensamente esses últimos dias, e vamos viver, se Deus quiser, em nome de Jesus, intensamente sobre batismo nessa congregação, amém? Muitos outros vão chegar, nós vamos batizar muita gente, amém? Bem ou não? Amém. Então traz, gente, então prega. Sou eu não, é vocês, está vendo? Então fala assim: eu vou batizar muita gente. Isso, vamos Jesus. Nós vamos trazer, nós vamos viver sobre isso. E esse texto é interessante, porque no versículo 5 desse capítulo, Tomé fala assim, e foi o que me chamou a atenção. Jesus estava com eles, Jesus andava com eles, Jesus estava falando: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e eu vou ao Pai, eu estarei. Aliás, essa palavra do capítulo 14 é todo o Evangelho. Eu vou para o Pai, o Pai é maior que eu, Ele me ama, eu vou estar nele, Ele vai enviar o Espírito Santo. Nós vamos vir, o Espírito Santo está aqui hoje, Ele vai estar habitando dentro de vocês. Essa é a palavra maravilhosa do Evangelho para nós. E aí Tomé faz a pergunta para Jesus ali: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Quando eu estava lendo esse é um dos versículos que me chamou a atenção. Nós podemos andar com Jesus, nós podemos vir a um salão chamado aqui aí fora de igreja todos os domingos, mas nós podemos estar com a mesma dúvida que Tomé tinha. Como é que nós vamos? Mostra-nos o caminho. E Jesus fala aqui: uai não é porque ele é mineiro, né? Mas o Jesus mineiro falaria: uai, como assim? Você não sabe comigo. Eu estou contigo, estou mostrando. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus?
pessoa comum. Irmãos, por isso que eu achei também Jesuscidência, porque o batismo ele vai focando a pessoa de Jesus. O Evangelho todo é focado na pessoa de Jesus. Jesus é o caminho, eu nele e ele em mim. Isso é o resultado de tudo que nós pregamos. Eu preciso estar em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu não estou convertido. Para se tornarmos nova criatura, tem que estar em Cristo. E eu me lembrei também nisso, da passagem também dos evangelhos a respeito aqui de cego. Essa mensagem está no meu coração. Tem alguma coisa que Deus está querendo falar comigo pessoalmente a respeito de Bartimeu. Na realidade, essa passagem passa em Mateus, Marcos e Lucas. Ela é narrada nos 3 evangelhos, mas em Mateus fala de 2 cegos, mas Marcos e Lucas enfatizam em um cego. Eu queria ler com vocês o livro de Marcos 10, esse texto, Marcos 10, 40, a partir do 46 até o 52. Olha que interessante, você não tem um pouco a ver com a pergunta, com a indagação de Tomé. E vieram a Jericó, 46, vieram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, é um daqueles 2 cegos, um cego, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Achou aí? Estou no 48 agora. Facilitei. Nada. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Várias coisas nós podemos falar, e a ênfase não será esse texto aqui, mas eu quero dizer que na frente de Jesus, ou diante de Jesus, diante da luz do mundo, nós podemos estar cegos, ou as pessoas podem estar cegas. É interessante que esse cego tinha uma revelação de quem era Jesus. Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro. Como que ele chama? Jesus, filho de José, o carpinteiro. Como é que ele chama? Filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Eu não quero entrar no mérito dessa palavra, mas tem a hora para nos ensinar. Ele tinha fé, e essa fé de fato, é uma fé eterna que foi fortalecida pela fé do nosso Senhor, que o fez ver de novo. Mas eu quero enfatizar que parece que cegueira é algo que pode nos rodear, ou cegueira física, não sei se era de nascença, ou por alguma doença que aquele rapaz teve, mas ele estava fisicamente enfermo, ele não enxergava, a luz do mundo estava na frente dele. E interessante que Jesus não viola, Jesus não é violento. Jesus pergunta: o que tu queres? Não é óbvio. O que você acha que aquele rapaz queria?
Claro. Mas Jesus perguntou. Por que Jesus perguntou? É outra coisa que a gente precisa um dia parar e pensar. Você precisa dizer para Jesus o que você quer, mesmo que pareça óbvio. Você precisa chegar ao Senhor e falar: eu quero, Senhor. Você precisa buscar, você precisa insistir. Então, aquela cegueira física foi liberta. Amém? Então, cegueira ou a gente não enxergar pode ser uma das ênfases. Interessante que aí em Marcos mesmo, nós vemos o capítulo 10, mas é interessante que antes desse episódio, subindo um pouquinho, aliás, nesse capítulo 10 foram vários acontecimentos até chegar nesse momento aí, o versículo 33, sobe mais um pouquinho, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, Jesus falando, e o Filho do Homem será entregue. Olha Jesus deixando claro o que ia acontecer. Será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Gente, Jesus está falando por isso que vai acontecer. Está entendendo isso? Jesus está deixando claro o que vai acontecer. Aí, aproximando-se de Tiago e João, filhos de Zebedeu, o que disseram? Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Aí Jesus disse: o que vocês querem que eu vos faça? No meio dessa conversa, olha o pedido de Tiago e de João: conceda-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Nós queremos estar bem no auge, entendeu, Senhor? Contigo, na sua direita e na tua esquerda. Eu não sei quem queria da direita, quem queria da esquerda, não é essa questão, tá bom? Talvez seja aí que já começou a divisão. Mas eles queriam estar ali, ao lado de Jesus. E é interessante, Jesus está falando sobre outra coisa. Jesus não está falando sobre um governo natural, sobre algo que ia acontecer, uma libertação do povo. Ele está falando que ele ia sofrer e que ele iria morrer. Estavam cegos os discípulos, 2, não todos, porque mais para frente, no versículo 41, os 10, desse 41, põe aí para a galera, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e contra João. Então os 12, 2 falaram, expressaram que eles queriam estar lá no topo, e os 10 não se indignaram assim: por que eles estão falando isso aí? Tem nada a ver com o negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo embaixo, nos próximos versículos, Jesus vai falar contra o sentimento que estava naqueles 12 ali. No 44 ele fala assim: qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então o tema ali que estava rodando, gerando ali entre os corações dos 12, era alguma coisa de quero ser superior. E eles estavam indignados porque ali João e Tiago falaram algo desse nível. O que vai ser? Nós também fizemos, o que é isso? Isso que estava no coração deles. Ou seja, estavam cegos. Jesus falando sobre a morte, Jesus falando sobre o que ia acontecer com ele, que ele seria julgado, que ele seria maltratado, que ele seria cuspido, que ele seria violentado, com açoites. E o que eles queriam? Eu quero lá estar do seu lado direito, do lado esquerdo. Estavam cegos. Tanto assim que também não lembravam, depois que no terceiro dia Jesus ia ressuscitar. Então, meus irmãos, o assunto dessa manhã, que dentro do coração,
é o quanto nós podemos estar cegos diante de Jesus. E eu estou falando de vocês, claro, mas os riscos que nós podemos enfrentar no dia a dia, sem ter uma revelação clara de onde nós estamos. Versículo 9 fala, né? Lá de João fala assim: estou há tanto tempo convosco e não tenho desconhecido. Há algumas coisas no seu dia a dia que você ainda está chocando com a mensagem vitoriosa de Jesus na cruz ou não? E por isso que eu falo coincidência, porque essa foi a palavra de ontem, não é essa aqui que eu estou dando, mas sobre a pessoa de Jesus. A ênfase da minha palavra ontem foi onde nós estamos. Nós estamos inseridos na igreja, no corpo. E nós ainda, às vezes, duvidamos de algumas coisas. Isso acontece com você ou não? Será? Como é que vai ser isso? Não sei o quê. Não sei lá. No seu dia a dia, nessa manhã, o Espírito Santo quer falar onde nós estamos. O Espírito Santo quer reforçar onde nós estamos. E se estamos em Cristo, nós somos mais. Eu sei, está muito fraco isso aí. Se estamos em Cristo, nós somos mais também. Será? Por que a gente perde então? Porque nós não estamos em Cristo totalmente, claramente. Talvez estejamos como os discípulos ali, preocupados com uma série de coisas. Estamos preocupados com o nosso bem-estar, estamos preocupados com coisas às vezes até legítimas, coisas que aconteceram, o emprego, a situação que o país se encontra, não é? Corrupção. Estamos preocupados se amanhã nós vamos ter segurança ou não. Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, a Cindy gosta muito de ver à noite e ouvir jornal, reportagem, ela diz, noticiário. Senhor, eu chego em casa às vezes, a gente já tem um dia cansado e vem aquele povo. Por que não sei quem roubou tanto? Porque tem bilhões de dinheiro sendo roubado. Aí o outro é porque Bolsonaro fez isso. O outro, eu falo, meu Deus do céu, Senhor, eu não sou desse planeta mesmo. Eu não quero ser. Às vezes eu me sinto até alienado do que às vezes a pessoa pode dizer, o que está acontecendo, você não. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. É importante, não sei, o trabalho dela, põe um fone aí. Mas nós não somos desse mundo, e realmente nós vamos ter aflições mesmo. Mas eu vou andar como? E lá em casa tem um senso de justiça. Eu já tinha antes de casar com advogado. Aí caso com a advogada. Aí o senso de justiça aflora mais ainda. Nós ficamos mal lá em casa quando acontece injustiça. Aí minha filha resolve fazer advogado, de direito. Meu pai do céu, resolve trabalhar com gente. E tem mesmo, né? Já que justiça, gente que está precisando ser de justiça. Né? E no meio desses negócios, corrupção, pessoas querendo usar do sofrimento para ganhar outras coisas, meu pai. Mas a nossa vida não está dirigida pelas coisas que estão nesse planeta. Sabia disso? Sabia ou não? Sim. Sabe isso? Sabe aqui ou sabe aqui? Como é que vocês estão, O que Jesus tem falado com vocês nesses dias? Gente, o meu filho tem caminhado com você há tantos anos. Quantos anos você está te convertido aí? Fala aí. Fala, 36 já? 35. Nossa, eu ouvi um 35, velho. Tudo. Mas há tanto tempo estamos ouvindo essa palavra. Eu posso dizer que eu ouço despesa, eu brinco, né? Eu nasci num banco da igreja batista.
Mas desde que eu nasci eu estou vindo socorrista, e às vezes eu deparo com umas preocupações, às vezes com uma falta de fé. Eu estou falando de vocês não, estou falando de mim também. Deus quer nos alinhar aquilo que Ele trouxe para nós essa manhã. Veja, não precisa ler, mas está escrito em Isaías o seguinte, eu achei esse texto maravilhoso: o Senhor desnudou o seu braço, seu santo braço, perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Jesus foi visto, Jesus veio ao mundo, Ele resgatou a honra do homem, Ele não pecou, Ele morreu, Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus. E é interessante que quem está sentado à direita de Deus é um homem, mas não é um homem segundo Adão, é o homem que nós seremos nele. É possível essa sua frágil estrutura, é possível estar nas regiões celestiais? É, porque se eu estou em Cristo, eu estou nele, assentado à direita de Deus. Já falei sobre isso, e o batismo fala sobre isso. Olha que interessante esse conceito, eu tirei essa de um autor. Ele fala sobre batismo, e eu falei isso lá ontem, e queria reforçar nessa manhã, porque somos batizados, somos assim. Essa palavra batizo, basicamente ela tem a ver com identificação, identidade. Ele era um termo que foi usado no século, principalmente no século I, para significar o mergulho de uma veste, de uma cor clara, em um corante que nós vamos falar aqui hoje, um corante vermelho. O tecido ele era mergulhado no corante vermelho, a sua identidade era mudada da cor original para o vermelho. Isso é o batismo. O ato de mergulhar, que resultava na mudança de sua identidade, era chamado de batismo. Esse é um termo grego que vem a palavra batismo. É o batizo que vem a palavra batismo. Cristo morreu por nós na cruz. E eu acho interessante quando eu falei assim, mas se nós já somos batizados, tem gente que tem 35 anos de convertido, mas é só falar para a gente renovar. Precisa ser renovado todo dia. Essa convicção, principalmente diante das lutas e das vezes das nossas indagações. O batismo de Cristo é a transformação do coração, sobre o qual os profetas lá no Antigo Testamento já falavam, pregavam sobre trocar o coração de pedra por um coração de carne. O batismo em Cristo é o batismo das realizações de Cristo na vida do homem. É uma mudança de rota, de mente, metanoia, mudança de pensamento. Não só uma coisa do intelecto ou da razão, aliás, não é uma coisa do intelecto ou da razão, mas é uma coisa que interna, real, que muda. Não fica só na nossa mente, fica no nosso coração. Muda a nossa forma de pensar. Alguns autores falam que inclusive mudam nossa inteligência, nosso pensamento. E é verdade, nós mudamos a nossa forma de olhar, nossa forma de viver. Vemos coisas no dia a dia que não nos chamam mais atenção. Então o mergulho que Marcelo, Simone e a Bianca fizeram foi para mudar a identidade. Quantos nós fomos batizados? Já. Todo mundo que já foi batizado, levanta a mão. Então deixa eu te falar uma coisa. A sua identidade hoje não é a que era antes. Você é uma outra pessoa. Você é um outro ser. E eu quero
lembrar desse texto aqui. Deixa eu achar aqui. Nova criatura nós somos. Em 2 Coríntios 2, se alguém, 2 Coríntios 2, 5, 17, veja o que Paulo está dizendo lá. Aliás, Paulo, ele escreveu aos irmãos lá e falou: gente, nós estamos em Cristo. Depois escreve em Efésios várias vezes, expressão em Cristo, em Efésios, parece mais de 30 vezes, em Cristo, nele, no amado. Efésios vai bombardeando a gente com essa ideia de que nós estamos nele. Em 2 Coríntios 2,5 fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, esse tudo se fez novo. Esse nova criatura, ou esse novo que fez novo, ela vem da palavra grega chamada kainos, que significa algo que acabou de ser criado. Algo que não existia ou não existe nada igual. É uma coisa fresca, algo novo em qualidade, diferente em natureza. Esse é o sentido dessa palavra. Tudo se fez novo. É a natureza nova. É mais ou menos a mesma ideia da criação, quando Deus cria o mundo e fala: haja luz. E houve luz, não existia luz. E algo novo aconteceu. Esse texto aqui fala sobre isso. Então, quando você se mergulhou no batismo, em uma nova identidade, e tudo se fez novo, Deus não fez uma repaginada, não. Sabe a repaginada quando você acorda mais cedo do torto? Parar no espelho, dar uma melhoradinha, usa os botox, dá umas esticadas. Não foi isso que Deus fez, não. Não foi isso que em Jesus você é. Não é isso. Deus fez tudo novo. Você entendeu? As coisas velhas ficaram para trás. E eu falei lá ontem de um testemunho meu, quando eu casei, logo na primeira pós-lua de mel, primeira noite, de manhã cedo nós fomos para Caldas Novas, mulher. E aí eu estava escutando uma música, Daniel Souza. Se eu sou em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram. Se eu fui por Cristo, justificado, tudo se fez novo. Meu passado com uma cruz, Cristo sobre si levou. Conhece essa música? Ah, escuta. Agora que eu estava dirigindo, geralmente eu não dirijo mansamente, eu gosto de dar umas corridas. Mas se está dormindo, só lá veio e Deus, aquele momento, nova cidade, uma vida nova, e eu ainda com culpas, olhando: Senhor, mas eu não mereço, Como é que vai ser isso agora? E eu escutei claramente esse barulho. Sabe esse barulho? Na hora dessa música, eu estava dirigindo, sabe quando você escuta, você não presta atenção muito? Eu escutei isso aqui, aí me jogou para a música. Na música está falando dos dados famosos. Deus falou assim: você tem uma oportunidade, estou te dando uma oportunidade, tudo se faz novo na sua vida. Chega essas preocupações do passado, as coisas que você carregou, ou está querendo carregar nesse casamento. O seu passado ficou na cruz, mano. Deus levou o seu passado. Então, meu irmão, não tenta fazer assim, ó. Não, porque passou uma página em branco e ele está escrevendo a cada dia algo a seu respeito, seu amor com Ele, sua vida com Ele, seu dia a dia com Ele. E é isso que Ele quer para a gente. Eu falei: Senhor, mas eu falei isso ontem lá para aqueles irmãos, numa situação que eu falei: fala com o teu povo, fala para a igreja, porque às vezes nós estamos esquecidos dessas verdades.
absolutamente reais, vividas. Então essa palavra não é para Marcelo, não é para Simone, não é para Bia só, que passaram pelo batismo algumas semanas atrás. É uma palavra para todos nós. Nós estamos em Cristo, assentados com Cristo. Sabe, irmão? Então o seu caminhão lá, nós temos uma eternidade para viver com Deus. Deu um probleminha no caminhão, cara, o que é esse problema na linha do tempo da eternidade? Nada. Você entendeu? Então está com um probleminha. Sim, eu sou, louvado seja o nome. Obrigado, Jesus. Problemas que passam às vezes profundos, ou grandes, ou pequenos, não são nada. Nós vamos viver eternamente com Cristo. Foi isso que ele falou. Eu vou voltar, eu estou preparando um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lá para estar todo mundo junto, para a gente viver junto. Eu com o Pai, vocês comigo, e o Espírito Santo em vocês. Nós vamos viver. Então, não fica na expectativa de um dia eu vou para a glória. As músicas antigamente falavam: um dia eu vou para a casa de Deus, um dia eu vou para a morada. E aqui, só lembrando, que vida do inferno. Eu não quero, eu quero viver já hoje aquilo que Deus já me deu na cruz, aquilo que Deus já nos deu e já nos colocou. E eu falo, cada açoite de Jesus, cada buraco nas costas de Jesus, quando ele apanhou, foi escrito um nomezinho lá, naquele buraco nas costas de Jesus, estava escrito Adriel. Deus que encaixou lá. Naquele buraco nas costas de Jesus estava escrito Cris. Estava escrito Taína não, Thaís, também estava escrito Taína. Está escrito todos os nomes, entendeu? Entendeu, Edson? Nós estamos em Cristo, e nós não estaremos em Cristo, nós estamos em Cristo, porque ele fala lá no texto, quando tudo, eu estou falando isso agora, porque quando isso um dia acontecer, tudo isso, é para vocês saberem o quanto eu amo o Pai, e o quanto isso é verdade, e aconteceu. Jesus morreu, ele foi esbofeteado, ele foi maltratado, mas Jesus ressuscitou. Você entende? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e eu estou nele. Eu fui em Cristo crucificado, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E quando vai ser isso? Quando vai ser? Já é. Amém, meu irmão? Então, eu quero ler só esse texto aqui para terminar. Pegando alguns textos. Nós somos vivos em Cristo. Se você puder anotar, não sei se depois eu posso colocar. Nós paramos de trazer papel e caneta, né? Costume. Só as crianças que trazem para brincar. Oh, Sandra, bendita sois entre todas essas mulheres aqui. A única que está escrevendo. Tem mais alguém escrevendo? Ô, Jefferson, você é morte de Deus. Quem mais está escrevendo aqui? Só do Senhor tem misericórdia. Somos vivos em Cristo. Isso está escrito em Efésios 2:5. Anota esse texto aí, que depois vai ler. Conformados ou conforme a sua imagem, está em Romanos 8:29. Nós somos livres da condenação e andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Romanos 8:1. Somos também parte do corpo de Cristo com outros crentes. Está escrito em Romanos 12:5. O crente agora possui um novo coração. Está escrito em Ezequiel 11:19. E tem sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais
em Cristo, está escrito em Efésios 1:3. Amém? Pegou todos os textos aí? Vai. Eu vou colocar no grupo dos homens e no grupo das mulheres. Essa é uma frase que deve a gente sempre olhar. Acordou de manhã e fala: eu estou em Cristo. Eu sou imagem de Cristo. Eu sou livre de qualquer condenação. Não ando mais segundo a carne. Eu ando segundo o Espírito. Mas também faço parte do corpo. Fala para o teu irmão aí, você sabe que você faz parte do mesmo corpo que eu? Sabe? Sabia disso? Se eu estou em Cristo e você está em Cristo, fazemos parte do mesmo corpo. E nós temos um novo coração. E nós temos sido abençoados com toda sorte de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. No dia a dia, para lembrar que o Espírito Santo nos lembre dessa verdade. Não estejamos cegos. No dia aí, se você estiver cego, se estiver meio assim, cabisbaixo, fala: Senhor, mas deixa o Espírito Santo falar com você, meu amigo, você está em Cristo, tá certo? Nós vamos precisar, ou nós precisamos diariamente dessa verdade no nosso coração, né? Tinha uma colega minha, sexta-feira, tinha calcado do gravata, uma grande dor no pescoço, e chegou o médico, já fiz para ela com dor, ele é acupunturista, e ele chegou, colocou 2 agulhinhas assim, na mão dela. Perguntei aí, não melhorou ainda, está na minha frente. Aí ele chegou, outra aqui atrás, uma na testa. Aí ela, nossa, melhorou. Eu falei: ouça, dá uma raça na bolsa aí. E ele estava explicando que aquela agulha, por que ele colocou em 10 lugares? Na mão tem as terminações que vão dar, terminações nervosas que vão influenciar naquela região do pescoço que ela estava com dor. Então ele colocou inicialmente para saber se era alguma coisa fisiológica, precisasse de um alívio. Então ele vai naquelas terminações nervosas e ele sabe, né, pelos estudos, o quanto aquela agulhinha tem que ser aprofundada ou mexida, porque ela vai gerar reflexos, né, vai gerar movimentos ali, e aqui as terminações vão comandar e jogar substância e falar: olha, estou precisando que haja analgesia naquela região. As primeiras à mão não deram resultado, e ele foi em áreas do estresse estudadas e tocou nas áreas do estresse, e ali as terminações nervosas lançaram algum tipo de substância naqueles lugares que precisavam ser melhorados. Agora falo eu, se o homem é capaz de pegar uma agulhinha piquititinha, fininha, e ajustar o ponto certo para tirar os nossos sofrimentos, meu amigo, quanto mais o Senhor, que nos fez, que nos preparou toda essa estrutura, todo esse corpo, com todas as necessidades que ele precisa para resolver. Quanto mais o Senhor, meu irmão, mas se estiver passando uma situação, não se sinta cego, não se sinta sem uma expectativa do que o Senhor vai fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo pensamos, obedimos, conforme o seu poder que está em nós. A Ele seja a glória. Em Cristo Jesus. Amém? Queria orar com você essa manhã. Eu não sei qual a razão, acho que eu até sei também, mas eu não sei a razão mais profunda, né, dessa palavra, porque eu sei que todos nós precisávamos, e eu também.
Quando eu já estava estudando e pensando nessa palavra, eu já fui até que saninho mesmo, ficando com vergonha de algumas situações. Porque Deus fala primeiro para mim. É assim, a palavra fala para mim. Depois a gente fala para os outros. Tem situações que eu preciso mudar, precisa. E aí você não está contando força. Cristo te deu todas as condições, porque você está ali. Tá bem? Eu queria que você orasse essa manhã. A sua oração, eu não vou fazer a oração sua não, tá bom? Eu vou orar, não vou orar por você. Você vai ficar ouvindo da oração. Você vai oracolar em cima daquilo que Deus falou com você nessa manhã. E celular. Expositor words turn that body is man. Senhor, guarda essa palavra no nosso coração nessa manhã, para que a gente não peque contra o Senhor. Guarda, Senhor, essa palavra, esconde, de forma que as paredes, Pai, do nosso coração sejam fortes o suficiente para nos proteger da nossa mente falha, das nossas limitações, dos nossos receios, dos nossos medos. Senhor, estamos em Cristo, em Ti, ou contigo, crucificados. Tudo se fez novo, Senhor. Tudo se fez novo. Faz-nos viver em novidade de vida, Senhor. Tira os nossos medos, as nossas limitações. Senhor, queremos viver essa aventura. Quer viver para Ti e contigo, Senhor. Fala conosco durante essa semana, fortaleça nossos pés para estarmos na rocha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Ou tal alguma coisa? Essa palavra de repente falou contigo? Aqui é o acampamento, né? Não é nada formal. Você quiser falar alguma coisa? Temos tempo. Ali, quando você estava falando sobre o cego, que esse ciclo estava sexo amei, quando culmina no cego Bartimeu, a maior sequia, por isso, é o orgulho. Quando os discípulos de Jesus quiserem estar à direita, Deus não por Deus está falando de você prestar atenção no sacrifício, na humilhação dele. Eles estavam chorocunhando se está à direita e à esquerda, quer dizer, a cegueira maior do ser humano é de orgulho. E Deus tem falado muitas vezes comigo sobre isso. Seguiu ok? O que mais que Deus falou com você dessa manhã? E eu entendi uma coisa, porque estava falando batismo. Quando a pessoa levanta dá assim, águas e as pessoas voltam. Eu entendi quando a pessoa mergulha na água, ela está morrendo, tá
afogou da pessoa velha. Isso mesmo. Aí, que dele, você taxa com pessoas novas aqui. Nova em Cristo. Exato isso. Isso mesmo. Obediência. É isso mesmo. Ele tem que ir, se pedir que o Espírito tocou mais. Que bom, Maria. É, Estamos em Cristo. é. Somos pessoas novas.